Você sabe que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. Boa tarde a todos. Neste momento, a editora Sextante nos presenteia com uma mesa maravilhosa que é Antimachismo, Gênero e Saúde Mental, com Ruth Manus e Valesca Zanello. Ruth Manus é advogada, professora e escritora, mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo e pós-graduada em Direito Coletivo do Trabalho pela Universidade de Roma, em Direito Europeu pela Universidade de Lisboa e em Processo do Trabalho pela PUC São Paulo. Vive em Portugal e acaba de lançar o Guia Prático Antimachismo para pessoas de todos os gêneros. Olha que lindo, gente! E a Valesca Maria Zanello de Loyola, que é graduada em Filosofia e em Psicologia pela Universidade de Brasília e doutora em Psicologia pela mesma universidade. Coordena o grupo de pesquisa Saúde Mental e Gênero, com foco em mulheres, no CNPq, o qual realiza uma leitura do campo da saúde mental sob um viés feminista das relações de gênero. No que diz respeito à epistemologia, semiologia, diagnóstico psiquiátrico e prática profissional. Agora nós teremos uma conversa sobre esse livro recém-lançado da Ruth, que é o Guia Prático Antimachismo. Gente, que mesa, hein? Que currículos! Gostaria de dar bem-vindas, Ruth, Valesca, agradecer a Caroline, que está traduzindo Libras para a gente. Esse livro magnífico vocês encontram no nosso carrossel aqui embaixo, da editora Sextante. E depois, com certeza, vocês assistam novamente, clica aqui em cima para assistir novamente e acesse a livraria do Flipos, que vocês podem ver todos os livros da editora Sextante. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês e tenham uma boa mesa. A gente não te ouve. Eu esqueci de abrir o microfone. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todo mundo. Um prazer também conhecer a Ruth. E eu queria propor, Ruth, uma pergunta para a gente iniciar, né? Será que o mundo ainda é machista assim? Por que é importante falar de machismo ainda hoje? Oi, Valesca, boa tarde para todo mundo. Muito feliz de estar mais uma vez aqui na Flipossos. Obrigada ao convite, obrigada, Caroline, traduzindo aqui para a gente. Queria até aproveitar, né, já que a gente tá nesse ambiente inclusivo, queria aproveitar também para fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, que está usando óculos azuis muito grandes, um blazer preto, estou na frente de uma parede branca com alguns enfeites, né? Então, para tentar aí abraçar todo mundo que esteja com a gente na Flipossos. Valesca, olha só, se eu puder te dizer com muita sinceridade, é muito importante a gente falar sobre machismo hoje, né? É muito importante a gente entender o quão longe a gente está de chegar a uma espécie de, digamos, solução, né? É difícil falar em solução porque são problemas em tantos níveis, em tantas camadas da vida, que não dá para a gente pensar que um dia a gente vai estar com o problema resolvido. Mas o que eu tenho certeza é que em todas essas camadas e sobre todos esses aspectos, a gente está muito longe de solucionar o problema do machismo. Então, a gente tem que falar nisso, acho que todo dia, infelizmente. Como é que surgiu a ideia do livro? E, assim, com qual intenção você escreveu esse livro? Para atingir que público? Então, essa é uma pergunta ótima, porque ela é bem importante para mim, né? Esse livrinho, né? Vou até pegar aqui, ele é muito pequeno, né? Eu brinco, as pessoas nem não entendem o tamanho, né? Eu coloco até do lado do celular, né? Para ver que ele é pequenininho. Ó, já derrubei tudo aqui. E não é por acaso, né?
isso de ser um livro pequeno. Eu sou alguém que vocês vão ver que fala muito e, consequentemente, gosta de escrever muito também. Então, foi um esforço muito grande de síntese, transformar essa conversa numa coisa pequena, exatamente pela ideia de querer fazer uma coisa acessível, né? Acessível em todos os aspectos, né? Acessível para quem tem pouco tempo, acessível para quem nunca conheceu nada sobre o assunto, acessível porque ele cabe na bolsa, é pequenininho e é levinho, acessível porque ele não é caro, por tudo isso. Eu venho sentindo, Valesca, no meu trabalho, né? Eu faço muita palestra em empresa. Eu tenho um livro que tem 3 anos, chamado Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E esse livro acabou abrindo as portas para fazer palestras em muitos lugares sobre essa sobrecarga feminina. E às vezes a gente repara que os homens, eles têm, muitas vezes, um interesse, né, nesse processo de desconstrução mesmo, né, de tentar virar uma pessoa menos machista, reconhecendo que tem um lugar de privilégio e tal. Mas às vezes eu percebia que muitos me perguntavam, até amigos me perguntavam, amigos que são pais de menina, e falavam, Ruth, o que eu leio, sabe? O que eu faço? E aí eu percebi que, às vezes a gente falava, tem o livro da Chimamanda sobre educar crianças feministas, tem o livro do JJ Bola sobre masculinidade tóxica, tem vários livros legais sobre assuntos diferentes, mas eu senti a falta de ter um livro que eu pudesse indicar, tipo, vamos num beabá? Vamos começar do zero? Então, eu acho que foi isso que eu tentei fazer. Eu senti que talvez houvesse espaço, e felizmente tenho sentido que há esse espaço, para começar essa conversa, e não de um ângulo, né? Esse livro não é feito para as pessoas que já estão na conversa sobre o gênero, o feminismo, apesar de ter muita pesquisa e ter muita coisa aqui que eu há um ano não sabia, né? Antes de escrever esse livro, né? A parte que eu falo sobre diversidade mesmo, a diferença entre gênero, sexo, orientação sexual, né, que faz parte de uma desconstrução de machismo, as partes de parentalidade antimachista, tem muita coisa que eu também aprendi, mas eu acho que esse é um livro para tentar furar um pouco a bolha, né, como a gente diz, furar a bolha de quem já está nesse assunto. Então, chegar nas empresas, eu brinco, né, que sou de São Paulo, se eu quero chegar na Faria Lima, se eu chegar na Faria Lima já é um bom passo. Eu acho que é muito importante, Ruth, eu trabalho com saúde mental e gênero, né? Então, assim, como é que o gênero participa dos processos de subjetivação, impacta, por exemplo, a saúde mental e mesmo o adoecimento psíquico. Então, é importante dizer que o machismo, mesmo quando ele não é visibilizado, tematizado, ele é ressentido de diversas formas, inclusive no adoecimento, sobretudo das mulheres, né? Não é à toa que a gente tem aí uma quantidade muito maior de mulheres adoecendo em transtornos mentais comuns, que é depressão e ansiedade. E isso tem a ver com os processos de socialização, que são ainda profundamente machistas e que afetam as emoções. Então, no caso das mulheres, aí o silenciamento, inclusive você toca em alguns momentos do livro sobre isso. Eu queria que você falasse, antes da gente talvez entrar nesse aspecto, eu acho que é importante a gente falar por que os homens também precisam desconstruir ou pensar ou participar do debate sobre o machismo. Por que essa discussão não diz respeito só às mulheres? Sabe, Valesca, eu brinco, né, que eu dou um spoiler muito grande sobre o meu livro, que né, eu sempre pergunto, será que a gente é machista? E logo no começo eu falo, todos nós somos. Eu que escrevi esse livro sou machista. E isso não é uma coisa de uma opção, é uma coisa que faz parte do que você entende muito melhor do que eu, que é o inconsciente coletivo, né? É a cultura na qual a gente está inserido. Então, tem uma frase que eu até cito no livro, que a Júlia Rabelo, né, atriz do Porta dos Fundos, minha amiga, citou uma vez na gravação do meu podcast, que ela falou, né, o machismo é a água do aquário e a gente é o peixe, sabe? Não tem como fugir disso, né? Essa água do aquário, ela é machismo, ela é racismo, ela é homofobia, ela é gordofobia, ela é etarismo. A gente é criado em sociedade que reproduz isso pra gente, essas coisas pra gente o tempo todo. Então, o primeiro passo é a gente entender, né, que todos somos machistas. O que é uma decisão é querer ou não combater esse machismo, querer ou não desconstruir esse machismo que está na gente. Então, é claro que eu até entendo que às vezes é mais fácil ser uma mulher e falar assim, olha, eu sou machista e estou no processo de desconstrução.
né? Para um homem, às vezes é difícil falar isso, porque parece que ele está realmente se afirmando, tipo, sou machista mesmo, aquela coisa truculenta, ignorante, que a gente tem visto muito no Brasil. Mas o meu convite, né, que eu brinco que esse livro é muito um convite, vamos entender que sim, a gente é machista, homens e mulheres, brancos e negros, jovens e velhos, hétero e homossexuais, bissexuais, todo mundo né, em graus diferentes. E vamos entender em que lugares a gente é machista. Que às vezes tem gente que não, eu sou super a favor da igualdade para as mulheres no trabalho. Mas aí, quando é direitos reprodutivos, não, sou super, né, contra. Então, não, sou super a favor da liberdade das mulheres. Nossa, mas pessoa trans? Não. E aí você vai vendo que em algum momento da sua vida do tipo, não, sou super a favor da liberdade das mulheres, mas não sabe que produto de limpeza que tem em casa. Então, pera, né? Nunca limpou uma privada, eu sempre faço esse convite para os homens. Se você nunca limpou uma privada ou esfregou o chão de um box, é porque sua vida inteira teve uma mulher que fez isso. Ou foi sua mãe, ou foi sua empregada, ou foi sua mulher, ou foi sua filha. Então, assim, se os homens não começarem a repensar que a estrutura toda de vida deles está baseada no machismo, não adianta falar que eu me esforço para não me interromper minhas colegas numa reunião. Isso é um pedaço muito pequeno. Né? Então, vamos começar a tentar mexer mais no fundo dessa panela. Eu acho interessante o que você trouxe, e complementando, eu fico pensando o seguinte, que é uma coisa que eu sempre repito: as mulheres reproduzem o machismo, mas quem lucra com o machismo são os homens. Então, também faz diferença você ser oprimida ou você ser oprimido em ter que oprimir. Então, o gênero também aí é uma relação de hierarquia, né? Mas tem um ponto que você trouxe, Ruth, que eu também acho fundamental, e tenho pesquisas nessa área. As pessoas confundem muito, e não é só no Brasil, né? Eu vejo nos estudos de gênero que subverter a orientação sexual é subverter o sexismo, o machismo, e não necessariamente. Por exemplo, em pesquisas que a gente fez, eu trabalho com xingamentos há quase 15 anos, e fazendo um corte aí com classe social, com raça, com orientação sexual. E quando a gente pesquisou xingamentos entre homens gays, o que a gente percebeu é que há uma reprodução da misoginia. Ou seja, quem são os gays considerados inferiores, vamos colocar assim, na hierarquia? São os gays afeminados. Então, que eles chamam de bichinhas, de POC. Ou seja, ser gay não te libera de ser misógino e machista. Então, essa ideia de que todos somos machistas, a diferença é que uns estão abertos para se desconstruir, é importante. Quer dizer, o seu livro vem propor um letramento de gênero, né? Que é um termo que eu cunhei a partir do letramento racial, mas que é muito importante, que é essa ideia de desnaturalizar aquilo que está tão entranhado no nosso cotidiano que a gente não percebe, né? Mas, já pegando o gancho aí, vamos falar um pouco da masculinidade tóxica? Né? Eu estou dando spoiler aqui do livro, hein, gente? Então, assim, lá tem um dos capítulos homem que é homem não chora nem faz exame de próstata. E é um tema que eu tenho estudado muito, depois eu quero comentar, eu fiz uma pesquisa nos grupos de WhatsApp masculinos, então quero que você primeiro comente sobre essa masculinidade tóxica, sobre as ideias que você compartilha nesse capítulo. Que legal. E, Valesca, eu vou aproveitar para fazer um momento quase tiete aqui, né? Eu já conheci o seu nome e, inevitavelmente, acompanhei a história pela qual você passou, né? E eu acho muito interessante. Você sabe que a sua história, eu queria só fazer um parênteses, me lembra muito uma passagem de um livro da Rebecca Solnit, né? Que acho que maravilhosa. Para quem está ouvindo a gente não sabe, né? A Valesca teve um caso bem grave, né? De plágio, de apropriação do discurso dela, da pesquisa científica dela por um homem que, né, falava sobre masculinidade tóxica plagiando uma mulher, que é a cereja. Exercendo a masculinidade tóxica, né? Que loucura, né? Mas você sabe que eu lembro que no dia seguinte que essa história veio à tona, eu conversei muito sobre isso com a minha amiga e minha sócia, né? A gente trabalha com diversidade no escritório também, e foi um caso para a gente refletir muita coisa. Mas eu estava com o meu namorado numa padaria tomando café da manhã, e nessa hora eu virei para ele e falei, sabe, tem uma passagem de um livro da Rebecca Solnit que ela fala que o machismo que vai sendo varrido para debaixo do tapete, que a gente sabe que está ali, ele existe. Mas ela fala, às vezes eu gosto do machismo que parece um cocô de elefante no tapete.
Porque esse ninguém consegue contestar. Ninguém consegue virar pra gente e falar assim, ah, não, mas você tem que ver o outro lado, não, mas também não seja tão rígida, porque é o que a gente ouve o tempo inteiro, né? A gente é interrompida numa reunião, não, mas ele não fez por mal. A gente é elogiada no ambiente de trabalho pela aparência física, em vez de ser elogiada por performance profissional, ah, mas ele não quis te ofender, né? Aí tem um companheiro que uma vez joga arremessa um objeto qualquer em casa, não, mas ele perdeu a cabeça, mas ele não te agrediu fisicamente. Então, é o tempo todo a gente ouvindo essa forma de jogar o machismo para baixo do tapete. E quando acontecem situações como aquela que você viveu, e que é lamentável, e que você receba toda, né, a minha solidariedade, porque eu me coloquei muito no seu lugar, quanto nervosismo, né? Você trabalha com saúde mental e quanto a sua saúde mental deve ter sido afetada por isso, mas que, por um lado, para as mulheres pesquisadoras, para as mulheres como um todo, você ter esse cocô de elefante no tapete da sala, que é um homem que fala sobre masculinidade tóxica plagiando uma mulher pesquisadora, é tornar o problema indiscutível, né? Então, acho que queria, né, fazer esse gancho, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, e essa passagem sempre foi muito clara para mim, mas eu vi ela nesse dia desse seu incidente, e eu acho que a questão da masculinidade tóxica, e eu acho incrível, né, o que você fala sobre essa espécie de, né, zona franca ou impunidade que existe nos grupos de WhatsApp, porque muitas vezes os homens, quando alguém chama atenção para algum tipo de comportamento, eles sentem como uma acusação contra eles, e muitas vezes é até uma tentativa de ajuda. Vou fazer um parênteses para vocês. Eu tô na casa de uma amiga, porque a minha internet não está funcionando. E tem um pastorzinho muito adorável aqui, que eu não sei nem o nome, porque foi bem às pressas que eu vim para cá. E aí a gente vê como é que lida com a situação, senão eu coloco ele para fora. Eu amo os animais, então faz parte. É isso. É que nem live que tem mulher, e aí aparece uma criança, e as mulheres começam a pedir desculpa. Eu falo, gente, live em casa, com mulher, se alguém reclamar que tem uma criança aparecendo, é porque não entendeu nada sobre o assunto. Mas, enfim. Exato. Muitas vezes, os homens acham, né, que esses livros, que essas conversas, que tudo que a gente fala sobre machismo, sobre masculinidade, é apontar o dedo. E muitas vezes é uma tentativa de resgate, né? Porque o resgate da masculinidade saudável, e eu sempre falo isso, não tem nada errado com o masculino, assim como não tem nada errado com o feminino. Todos são belíssimos e necessários. O que tem errado, né? O problema que existe é a masculinidade distorcida, é a masculinidade que prega a truculência e que prega vidas infelizes e violentas e perigosas para homens e mulheres. Então, eu acho que né, sempre para mim eu volto no mesmo assunto aqui do livro, é um convite. Então também é um convite para puxar os homens para repensar um pouquinho que masculinidade que eles querem viver. Eu acho que tem um ponto importante que você trouxe, quando você remeteu aí ao que eu passei, né, do plágio, o que foi mais interessante, né, eu falei isso para vários jornais, assim, o pessoal queria que eu ficasse falando só do estudante. Eu falei, olha, o problema não é o estudante, é uma questão estrutural, porque os homens que começaram a me escrever para me apoiar, pegaram um post que era feito por feministas conhecidas aqui no Brasil, plagiando o post da feminista como se fosse dele, dizendo, estamos com você, professora. Ou seja, ele estava fazendo um plágio para criticar o plágio do coleguinha. Então, não entendeu nada, né? É uma loucura muito grande. E sabe uma coisa que eu também pensei, né? Quantos veículos de comunicação deram espaço para esse rapaz? Não, foi surreal. Sem nenhum tipo de checagem de currículo. Como psicólogo, eu achei isso mais sério, né? Como psicólogo. O que eu acho que uma pessoa, né, pontualmente fazer uma coisa errada é uma coisa, mas grandes veículos de comunicação do Brasil darem espaço para isso, sem ter nenhum cuidado, porque eu sempre falo, né, Valesca, a gente que é mulher, para a gente acessar qualquer ambiente de poder, né, e esses veículos de comunicação são, obviamente, ambientes de poder, a gente não está falando só de cúpula de multinacional, comunicação é poder, a gente passa por uma sabatina muito longa, né? A gente tem que provar muita coisa, a gente tem que provar muito currículo. Uma coisa que eu estava falando numa live no Sindicato do Escritório de Advocacia recentemente,
né? Estava falando com uma advogada, a gente estava falando isso, como quando a gente fala de mulheres em lugares de poder, geralmente a gente fala, nossa, mas ela é fenomenal, ela é fora de série, ela é incrível. Por quê que mulheres precisam ser tão incríveis para chegar nesses lugares? Elas não podem ser boas, como O são. pré-requisito é bem mais alto, né? Então, assim, parece que ou a gente é um meteoro ou a gente vai ficar sempre num lugar standard, né? Essa escada que existe de crescimento, para os homens, ela tem uma porta aberta. E para a gente, ou a gente escala o prédio pela janela e chega lá em cima, porque a escada não está aberta para a gente. E eu acho que esse seu caso também simboliza isso, né? Que para uma mulher chegar num veículo de comunicação, eu digo isso por experiência própria, quantas chancelas a gente precisa, quantos diplomas a gente precisa, quantos textos que viralizaram a gente precisa para chegar nesse lugar de espaço de convite. E que, subitamente, um rapaz. Agora, uma coisa. Sim, uma coisa super interessante que aconteceu, e aí conversando com o teu livro, né, a questão aí do letramento de gênero, da nomeação, foi a quantidade de mensagens que eu recebi de muitas mulheres, Ruth, dizendo assim, Valesca, vivi a mesma coisa. Mas assim, quando eu digo muitas, não só pesquisadoras, então assim, chefe de gastronomia que inventou uma receita e um homem assinou, jornalista dizendo que fez a reportagem, o chefe foi lá e assinou como se fosse dele. Então, assim, eu acho que foi uma faísca, né? Teve um movimento de mulheres muito grande, mas então, eu acho que uma das coisas importantes, quando você propõe no livro, através de uma linguagem acessível, simples, que as pessoas que não têm nada a ver com o campo de gênero conseguem ler, é exatamente promover a capacidade de nomeação, de conversar, como você falou, fora da bolha. Um bom presente para dar, por exemplo, o tio do pavê, né? Para o paizão, você até fala do seu pai, meus sentimentos, né? Mas assim, para pessoas da família, né, que não tem letramento nenhum. Bom, sabe, eu gostaria até de falar, né, da minha editora, da Sextante. A Sextante tem um papel que eu admiro muito na arte de tornar o conhecimento acessível. A gente tem, né, editoras, acho que existe lugar para todo tipo de livro, mas eu gosto muito disso. A Nana, que é a minha editora, quando eu estava escrevendo esse livro, às vezes eu falava para ela, Nana, será que isso não é óbvio? Será que eu não estou chovendo no molhado? E ela falava, Ruth, sabe o que eu aprendi com os meus anos de mercado editorial? Que se a gente quer acrescentar coisa para o Brasil, para as pessoas, a gente tem que partir do pressuposto de que nada é óbvio. Se a gente quer furar a bolha, a gente tem que entender que nada é óbvio, porque pode parecer óbvio para mim, né, que tive as oportunidades que eu tive, que tenho o estudo que eu tenho, mas que se eu quero abraçar outras pessoas, eu fico muito feliz, sabe? Eu vejo os meus amigos comprando isso para os pais, né, e pessoas que não estão incluídas nesses circuitos de conversa nossos. E é aí que interessa chegar. Então, acho que é muito essa intenção. Sempre vai ter gente que vai falar assim, mas esse livro diz as mesmas coisas, diz o para você, né? Talvez esse livro não seja para você, mas é realmente essa intenção de chegar em lugares que normalmente esse debate não chega. Você falou uma coisa, acho que é um tempo agora atrás, mas falando o seguinte, que às vezes a gente está na empresa, porque isso eu escuto também muito, e aí você recebe um elogio pelo corte de cabelo, pela roupa, você emagreceu, como você está linda, e que é inadequado no ambiente de trabalho, né? Não é disso que a gente deve tratar, vamos colocar assim. Mas será? Agora eu estou fazendo advogada do diabo, tá? Será? Mas não é exagero? Não pode mais elogiar no trabalho. Agora, assim, tudo tem esse mimimi. Não pode mais nem contar uma piada, ser engraçada. Esse também é um tópico do teu livro. Eu queria que você comentasse. Sabe, Valesca, que eu faço bastante palestra em empresa. Eu fiz agora, em março, uma leva boa. E teve uma situação que eu virei e falei, né? Começou esse debate, eu virei e falei para os homens, eu falei, vocês imaginem o seguinte, imagina que você trabalha no comercial da empresa, e você tem uma negociação dificílima de semanas com um cliente, e aí você consegue fazer aquela venda de milhões. E aí você faz aquela venda de milhões que você se esforçou, você pensou em tática, você estudou o cara que você estava, ou a mulher com quem você estava negociando, um monte de coisa. E aí você faz a venda, e aí quando você vai contar para o pessoal da empresa que você conseguiu, alguém vira para você e fala assim, mas um homem bonito que nem você não tinha como dar errado, né? Como
como é que você se sentiria, né? O que você teria vontade de dizer nessa situação? Você fica feliz com isso ou você sente que todo o seu esforço, né, tudo que você aprendeu sobre vendas ao longo desses anos, tudo que você fez está sendo diminuído, porque estão dizendo que você só vendeu porque você é bonito, né? Então, tem elogios, né? Eu falo isso no livro, que ofendem mais do que certas agressões, né? Então, pensar muito nisso, eu falo, é uma ideia muito revolucionária. Mulheres querem ser elogiadas no ambiente de trabalho? Sim, pela sua performance profissional. Querem ser elogiadas no ambiente acadêmico? Sim, pela pesquisa acadêmica. Ah, mas as mulheres não gostam que alguém diga que elas são bonitas? Sim, eu gosto. Que meu namorado diga, que minha mãe diga, né? Que as minhas amigas. Quando eu estou no meu ambiente privado, sim, isso faz sentido. Quando eu estou no meu ambiente profissional, não. Porque isso coloca em causa, né, a minha capacidade profissional, de um modo geral. Então, acho que é muito fácil a gente pensar. E quando você fala, né, essa coisa de que o mundo está ficando chato e tal, eu falo assim, o mundo está ficando muito chato, né, um pouco chato, para pessoas que gostam de fazer piadas com mulheres, com negros, com gordos, com gays, para tentar ficar um pouco menos chato para a vítima da piada, porque para a vítima da piada o mundo está chato há 2000 anos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, eu sempre falo isso. Se aquilo que te faz rir faz uma lágrima ali cair, não tem graça. Não tem graça, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem um livro, né, sobre o racismo recreativo. Eu acho que a gente tem que pensar no sexismo recreativo. Não é divertido, né? É profundamente violento. E aí a gente pode pegar um gancho, eu acho que é um tema importante também que se aborda no livro, e para o Brasil é um tema muito, muito importante ser debatido, que é a violência contra as mulheres. E não só a violência física, mas a violência também psicológica, a violência verbal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Valesca, esse é um tema, né, que até no livro é um tema que me gerou alguma dúvida, porque é um tema tão grandioso, tão complexo, estudado por tanta gente séria, que às vezes dá medo da gente falar um pouquinho sobre isso, sabe? Tem temas que a gente fala, mas não dá para falar um pouquinho. Mas depois de muita conversa também com a minha editora e tal, a gente falou, realmente, não tem como a gente escrever um livro sobre antimachismo e não passar por esse assunto. Então, um dado que eu acho, né, fundamental é que o Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo, né? A gente pede para países como a Rússia e alguns países da América Latina muito violentos. Entender que, eu acho que tem uma coisa que eu acho importante. Uma vez eu fiz uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho sobre a Semana Antiviolência, né? Eu falo que a gente gosta muito de falar da violência na terceira pessoa, né? Eles, os violentos, eles que são pessoas violentas. E a gente nunca se pergunta se a gente é violento. A gente fala, claro que não bato em ninguém. Não é essa a resposta, né? A violência tem muitas camadas. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que as pessoas geralmente pensam só em violência física e violência sexual, não, fala de violência patrimonial, né? De violência moral, de violência psicológica, que você entende muito mais do que eu. As camadas da violência são, se a gente for olhar para elas, a gente certamente vai saber identificar momentos em que nós fomos violentos com outras pessoas. Eu sempre falo, basta pensar na empregada doméstica. Se a gente pensar na relação com a empregada doméstica, a gente sabe perfeitamente que muitos de nós já foram violentos, né? Então, assim, não sou violento, eu trato ela bem. Tá, você já deixou de pagar hora extra para uma empregada que ficou mais horas no trabalho? Isso não é uma forma de violência patrimonial contra uma mulher em situação vulnerável? Você já deixou de registrar uma empregada doméstica? Você já deixou de dar férias? Né? Então, não são formas de violência? Como você diz, né? Os homens lucram muito com o machismo, mas em alguma medida, nós mulheres também podemos lucrar com o machismo, com o racismo, né? Com a diferença, com a desigualdade de um modo geral. Quando a gente consegue ter a nossa carreira, a nossa pesquisa, eu como advogada e tal, a gente também está num lugar que a gente consegue muitas vezes fazer isso porque tem uma mulher em situação vulnerável, cujo salário é baixo o suficiente para permitir a nossa carreira. Tem uma coisa muito errada no sistema também.
Então, eu acho que a gente entender que a violência faz parte da nossa vida em muitas camadas, né? Então, assim, desde coisas como eu falo, o homem que dá um soquinho na parede porque tá nervoso, um soquinho no painel do carro, acha que não é violento? Não, gente, foge. Se der o soquinho na parede, o próximo é em você. Esse é um péssimo sinal. Exato, né? Mas, Então, assim, deixa eu comentar uma coisa, claro, porque lógico. eu acho que é importante, quando você dá esse exemplo, né, da trabalhadora doméstica, porque, assim, tem uma coisa que me incomoda, e aí a gente já pode depois até casar com outro tópico que se aborda, que é a questão aí da carga mental, da gestão desse trabalho. Mas sempre quando a gente discute, inclusive sobre isso, aí a interseccionalidade com raça, com classe social, de mulheres sobre mulheres, que eu acho que é um tema importante, mas a gente acaba sempre deixando de fora o maior dos beneficiados, que são os homens. Parece que quando a gente fala de cuidar, e eu falo disso no meu livro, até mandei para você, editora, vai chegar, não aí, vai chegar aqui no Brasil, tá? E bom, já estou indo semana que vem. Ah, então beleza, você vai receber. Mas assim, essa economia do cuidar, ela historicamente fica centrada nas mulheres. E aí é muito importante dizer que mesmo nas esferas profissionais. Então, quando a gente pega assim, quem é professora, por que a gente fala então trabalhadora doméstica e não trabalhadora? É muito mais raro, mas também psicóloga, nutricionista, professora e por aí vai. Enfermeira. Enfermeira, médica de atenção primária, sempre quando tem uma feminização do trabalho, há uma precarização das condições de trabalho e do salário. Então, assim, o sistema expropria o cuidar das mulheres. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente é explorada em algo que é invisibilizado. Mas, assim, então, isso me incomoda, porque, de novo, parece que é sempre um problema nosso, e parece que a maternidade ou a maternagem, que não é necessariamente o parir, mas é esse cuidar que fica muito concentrado, infelizmente, numa construção histórica em quem tem útero, ainda, né? Aquela ideia de que a gente é naturalmente cuidadora, e parece que a política não tem nada a ver com isso. Então, a gente não discute a participação dos homens, a gente sabe que no IBGE, mesmo com os avanços das mulheres, né, no mercado de trabalho, isso não mudou a participação dos homens dentro da casa. Inclusive, Ruth, eu fiz um levantamento junto com 2 pesquisadoras aqui da UNB, durante a pandemia, com mais de 6 mil questionários sobre mulheres mães na pandemia. Adoecidas, assim, enlouquecidas, entendeu? Por quê? Porque triplicou o trabalho. Muitas descobriram que não eram casadas com parceiro, mas com filho. Isso foi dito. Então, assim, um exemplo, a mulher falava, olha, bota a roupa para lavar, bota a roupa na máquina. Ela ia mais tarde, estava em cima da máquina. E ela perguntava, mas meu amor, você não botou a roupa para lavar? Não, você falou para eu botar na máquina. Então, assim, homens adultos disfuncionais. O machismo também produz uma disfuncionalidade nos homens que acaba, vamos colocar assim, estafando as mulheres, né? Muito cansadas. Então, assim, muito importante no debate sobre o cuidar, que a gente nunca deixe os homens lá de fora. Porque enquanto a gente fica aqui brigando, quem mais se dá bem, porque mesmo aquelas que são privilegiadas e podem terceirizar, a carga mental fica com elas. Total, eu acho que esse aí é outro assunto que aí tem muita coisa para falar, né? Mas é muito interessante como a gente ainda tem, da parte dos homens, a visão de que se ele é muito um lugar de direitos, né? Um lugar de muito poucos deveres. Então, quando eles entram na esfera doméstica, eles definitivamente são titulares de direitos, né? Então, eu pago o salário da empregada, eu pago metade do salário da empregada. É o suficiente para se eximir completamente desse cenário, né? Ou então do tipo, não, mas eu trabalho e eu sou o provedor, né? A mulher não trabalha fora de casa, né? Sempre faço questão de dizer não trabalha fora de casa, porque ela trabalha muito em casa, né? Com as tarefas domésticas. Ou então o homem que ganha mais do que a mulher, ele tem um lugar de conforto, né? De endosso de que não tenho nada a ver com isso. Quando a gente sabe, enquanto mulher que trabalha e que tem esse suporte em casa, que é humanamente impossível não ter nada a ver com isso, né? Eu, em São Paulo, moro num apartamento de 40 metros quadrados e que eu tenho uma ajuda da Ana uma manhã a cada 15 dias. E nessa manhã, a cada 15 dias, eu gosto até de mostrar a sequência de áudios que eu tenho que eu vou trocando com ela, né? Que eu saio de casa para ela, porque não dá para ficar 2 pessoas naquele lugar. E eu vou trocando áudio com a Ana do tipo, não, mas isso aqui não sei o quê.
Não, mas isso aí é não sei o que lá. Ru, cadê não sei o que? Ai, Ana, precisa fazer aquilo na geladeira também. Não tem como não participar do processo. Se você pode não participar do processo, é porque tem alguém participando por você. Tem alguém fazendo a sua parte, né? É isso, exatamente. Tem uma coisa, isso me lembra, né, uma situação onde a gente, está até publicado isso, onde a gente fez um atendimento de mulheres que sofriam violência de algum tipo nos CAPs aqui em Brasília. E era muito comum, um dos sintomas, considerado sintoma psiquiátrico, era descrever desprazer nas tarefas domésticas, tá? E aí uma delas dizia assim, ela trabalhava o dia inteiro em casa com 2 filhos adolescentes, e quando o marido chegava à noite, falava, mas você está cansada de quê? Você passa o dia em casa. E ela dizia assim, gente, a pior coisa, você vai lavar a cozinha, vai lavar prato, é quando alguém vem e suja um copo, que você fica assim desesperada, vai começar tudo de novo. E eu acredito muito na genialidade das pessoas. E essa mulher, uma gênia, ela teve a seguinte ideia. Ela pegou um prato, um copo, um talher, um garfo, uma faca para cada um e botou um nome. Então, se você não limpasse o seu talher, o problema é seu, você ia comer com ele sujo. E isso começou a fazer sobrar tempo para essa mulher, de maneira que ela queria voltar a estudar e voltou para o supletivo. Legal. E outras mulheres começaram a copiar essa ideia, como, vamos colocar assim, tecnologia de transformação, né? Bom, uma coisa também que eu queria te Uma perguntar... coisa, desculpa, Valesca, porque é muito interessante, né, que tudo aquilo que tem a ver com as mulheres e com o feminino são lugares carentes de tecnologia, né? Eu sempre estava discutindo menstruação, pílula, né, anticoncepcional com uma amiga outro dia, que se homem menstruasse, se homem engravidasse, a gente não tem dúvida que já teria tecnologias muitíssimo mais avançadas, né? Sei lá, se a NASA... Não, se atravessasse menopausa, que eu atravessei nesse último ano, gente, como assim? Eu fiquei indignada. Como assim? Exato. Até remédio, para você ter uma ideia, Ruth, eu estou fazendo reposição, porque eu não conseguia dormir de fogacho, de acordar à noite suando loucamente. Até remédio, o remédio que eu fazia reposição, eles pararam de fabricar e não existe nenhuma lei que proteja a gente. Então, você tem que mudar o remédio no meio, entendeu? Ou seja, é simplesmente invisibilizada, né? A saúde de uma parcela da população. Essa grande ideia que ela teve de colocar o nome na louça, eu fico me perguntando se os homens tradicionalmente fossem quem lavasse a louça, quantas outras ideias já teriam surgido, né? Mas os recursos financeiros não estão interessados nesses lugares. Mas, não, enfim, já teria até lei, né? Já teria lei, muitas leis, né? Mas, assim, uma coisa também que eu acho que é importante que você toca e que a gente tem visto aqui no Brasil nesses últimos meses, inclusive muitas mulheres, eu acho uma pena que não tenha no SUS essa descrição, que tem morrido pela busca da beleza. Queria que você falasse um pouco da ditadura da beleza, que é algo que no Brasil, a ditadura estética, é muito forte. Ai, Valesca, isso é muito assustador, né? Eu aqui em Portugal, a gente sente, né, esse rótulo sobre a mulher brasileira, e nem vou ficar no lugar do rótulo da prostituição, não é isso, mas a gente tem mesmo o rótulo de até um peso, né, de ser uma mulher bonita. Eu brinco, na academia que eu frequentava aqui em Portugal, a aula de glúteos chama 3B, que quer dizer Bumbum Brasil. E aí, Sério? e aí um dia eu até virei, né, e falei, se isso fosse verdade, eu não precisaria estar na aula. Então, se a gente estivesse nascendo assim, a coisa a conta não fecha. Mas essa questão me preocupa muito, e eu tento trabalhar um pouco, né, nas palestras, nos livros, a questão do papel das redes sociais. Eu sou alguém que vive nas redes sociais, eu brinco para quem gosta de astrologia, eu sou uma geminiana com Mercúrio em Gêmeos, comunicação, então eu adoro esses lugares de comunicação. Mas eu fiz um post até outro dia, né, quando começou esse carnaval fora de época aí no Brasil, dizendo: siga a Sabrina Sato e a Paola Oliveira e a Grazi Massafera e tantas outras mulheres que são fantásticas e ninguém está colocando em causa isso, se isso te fizer bem, né? A partir do momento em que você vê a Paola Oliveira e a Isa e tantas outras mulheres com seus corpos esculturais no carnaval ou no dia a dia mesmo, nas suas redes sociais, na hora que você acorda, se isso te faz
achar que você é um trapo humano, que você é uma vergonha, que a sua perna é inaceitável, que o seu braço está gordo, que você tem que... Se é esse o pensamento que desperta, tem que dar um follow, tem que deixar de seguir. E não é uma crítica a elas, é o que isso impacta na nossa saúde mental. Outro dia, meu namorado tirou uma foto minha, e quando eu fui postar, eu falei, nossa, tô com tanta ruga no canto do olho, não vou postar. E aí eu parei e pensei, eu falei, não, cara, é essa que eu tenho que postar. Eu tenho mais de 70 mil pessoas, 90% mulheres, que me seguem, e eu gostaria que elas dessem zoom nessa foto e vissem que uma pessoa que elas seguem e que eventualmente admiram é uma pessoa que tem olhos iguais aos delas, né? Ou piores, ou melhores, mas são olhos normais. Então, eu acho que a gente tem uma carência dessa normalidade, não só porque as redes e a televisão e os filmes e tal pregam, né, essa ideia de escultural, e a gente, vamos falar a verdade, Valesca, a gente está vendo muitas empresas, né, incluírem mulheres diversas nas propagandas, e isso vai dando um conforto para a gente que é residual, né? É ótimo que esteja acontecendo, mas isso é um pedaço tão curto desse trajeto, porque a gente ainda vai mirar naquele ideal, né? A gente ainda vive com isso. Eu conto no meu outro livro uma história de quando eu estava aqui em Lisboa e o aquecedor da minha casa quebrou, o aquecedor de água, e eu fiquei 2 semanas tomando banho na academia. E de repente eu percebi que todos os peitos são normais. Eu nunca tinha visto tanto peito de mulher na minha vida, né? Os peitos que eu vi eram da minha mãe, da minha irmã, de uma amiga, aquelas coisas. Os peitos que a gente vê são os peitos da mídia, são os peitos da propaganda, são os peitos da indústria pornográfica, são os peitos que vendem pra gente, os peitos que dão dinheiro, os peitos do carnaval. E os peitos que dão dinheiro não são os peitos normais. E mesmo na academia, eu falei, isso já era um ambiente viciado, né? Porque são mulheres privilegiadas na academia, que estão precisando. Os peitos são normais, pequenos, grandes, um maior que o outro, um mais caído, mamilo grande, mamilo pequeno, escuro, claro. A gente não vê isso. A gente não vê. E chega um momento no qual a gente fala que, olha, então provavelmente eu sou absolutamente anormal. Ninguém tem essa celulite, ninguém tem essas manchas nas unhas, ninguém tem essas estrias, essas varizes, esses peitos, esses pelos. Mas tem. Todo mundo tem. A tecnologia, né, principalmente nesse último século, trouxe uma transformação muito grande, se a gente for pensar assim, em termos da relação com a realidade e a representação. Então, assim, antes a gente tinha a realidade, aí vinha um pintor, porque não tinha nem foto. Tentava fazer a coisa mais próxima possível. Com a foto analógica, já foi uma revolução, você conseguia ter algo fiel. Sim. Mas com a fotografia digital, a gente teve uma subversão da representação em relação à realidade. Hoje em dia, cada um produz um avatar de si e fica infeliz pelo que é. E fica sofrendo pelo avatar dos outros, né? Porque aquela pele com filtro, aquela bunda que não tem uma celulite, uma estria, né? O quanto que isso tem impactado na saúde mental das mulheres, né? Eu estava gravando um vídeo com a minha ex-enteada, né? Tenho um enteado agora, tem uma ex-enteada que eu criei junto com meu ex-marido durante 7 anos. E eu estava gravando um vídeo no TikTok com a Francisca, e aí eu olhei e falei assim, mas tira o filtro. Ela falou, não tá com filtro. Aí eu olhei bem pra minha cara assim, eu falei, não, Francisca, tá com filtro. Ela falou, não tá com filtro. E ela se olhava e não... Até o momento, e eu falei, Fran, eu conheço a minha testa não é essa que tá aparecendo na tela, acha aí que tá com algum filtro. E tava. E ela não percebia que estava, né? Então a gente vê, que é claro que a carinha dela não tem rugas que evidenciam tanto isso, mas o perigo que é o momento em que você já se convence de que o filtro é você, né? E aquela coisa que aparece quando você tira os filtros é uma aberração que de vez em quando dá as caras na rede social. É muito pesado, né? E eu falo, não adianta a gente querer falar em emancipação da mulher e tal, enquanto a gente não passar por esse assunto. E a dificuldade de se olhar no espelho, né? Porque aí vem todo esse impacto. E uma coisa que eu acho que é muito importante é também dizer o quanto que é interessante para o sistema que a gente fique infeliz. Porque
Porque quanto mais triste você tiver com o seu corpo, mais você vai consumir. Coisa simples, às vezes, né, Ruth? Eu tenho muita sardinha da minha família. Não tem uma vez que eu vá no dermatologista, qualquer, pode ser homem ou mulher dermatologista, mas você não quer tirar essas manchas? Gente, as minhas sardas não são manchas. Já me ofendeu as minhas sardas. Então, assim, o que não é um problema, se tenta transformar um problema para que eu consuma algum produto, um tratamento. Então, assim, o quanto que isso se dá em todas as esferas, né? A gente tem hoje até cirurgia da vagina, para a estética da vagina, quer dizer, nem a vagina, mas a gente pode ter cada uma sua, né? É muito assustador, né? É assustador, é assustador. A gente precisa, eu acho que as redes sociais acabam tendo um impacto muito grande, porque são as imagens que a gente tem como referência na hora que a gente acorda, né? A gente olha ali e fala, nossa, eu deveria estar parecida com isso. E não, né? Então, pensar muito bem no que você segue, né? Quais são os padrões que você vê, entender que a nossa vida não é a vida do outro, que não tem nada de errado com mulheres que dedicam tempo e dinheiro e tal para o corpo, porque faz parte da ferramenta de trabalho delas, e tudo bem. Mas essas vidas não são as nossas, né? E mesmo as nossas amigas que têm genética muito diferente da gente, né? Então, assim, aceitar isso. Ninguém está falando aqui que é para deixar de cuidar da saúde. Ninguém está falando que é para deixar de fazer exercício físico. É óbvio que isso é necessário, né? Mas sair desse lugar de busca. Tem uma frase de um livro da Elora Raoni, que é um livro super gracinha, que eu até dei para minha sobrinha, que ela fala, né? Quanto tempo da vida a gente passa esperando o dia que eu caiba naquela calça. Não, no dia que eu for magra, não sei o que, no dia que eu for. E a gente às vezes passa a vida inteira esperando esse dia. Então parece que sempre a gente tá vendo uma vida que não tá numa plenitude, porque eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser. A gente está sempre aquém, né? Sim. E a realidade virtual, as mídias, acabam intensificando isso daí, né? Essa ideia de estar aquém, sensação de estar aquém. A gente já está quase finalizando. Eu queria te pedir o seguinte, para falar um pouco, lá no final do seu livro, você dá dica para os pais de meninos e meninas. Queria que você falasse um pouco. Eu acho que a gente não pode, né, deixar de falar de parentalidade quando a gente está falando de machismo. Muitas vezes a gente fala assim, machismo é um problema dos homens contra as filhas meninas. Não, o machismo é um problema para as filhas meninas, para os filhos meninos, para os pais homens e para mães, para todo mundo. Então, quando a gente estava falando, né, do homem que pega a sua roupa e coloca em cima da máquina de lavar, porque isso é colocar a roupa na máquina de lavar, esse adulto disfuncional, ele também veio de algum ambiente. Então, muitas vezes, esse é um cuidado muito, muito difícil de tomar. Primeiro, porque vem desde a gente se policiar para não reproduzir essas ideias, né? Eu tento com as minhas sobrinhas muito isso, né? São meninas especialmente bonitas, as minhas sobrinhas. E quantas vezes eu ouço as pessoas falarem isso para elas? Sobre beleza, sobre beleza, sobre beleza. Enquanto as características mais impressionantes dela para mim são de humor, de inteligência, de bondade. E como a gente fala pouco sobre isso para as meninas. E como a gente reproduz discursos em relação aos meninos que são extremamente machistas. Não estou nem falando dos óbvios, né? Do tipo, você não vai chorar com nenhuma menininha. Caramba, né? Isso a gente não vai nem precisar falar. Mas tem muitas outras coisas, né? Tem a questão dos brinquedos, tem a questão dos lugares, tem a questão da gente não reconhecer um lugar de sensibilidade, dos próprios desenhos animados, muitas vezes, levarem os homens já para um caminho de truculência desde tão cedo. Então, como é que a gente trabalha esses lugares, né? De um emocional saudável, que acho que aí até peço depois para você comentar isso, né? Da sua visão. Como que a gente pode abrir essas portas? E por outro lado, o que eu sempre falo, né? A educação empurra, mas o exemplo arrasta. Então não adianta nada, é o que eu falo, aquele pai que diz para a filha, olha, não, você pode ser tudo que você quiser, você vai estudar na melhor escola, você pode ser presidente do país, você pode ser CEO das empresas. Se quando ele leva essa menina para essa escola cara,
Ele sai berrando com a empregada e depois chama uma mulher de barbeira no trânsito. A conta não fecha. Então, é um trabalho, e que não é um trabalho fácil, né? Mais uma vez, a gente está mergulhado num aquário de machismo, e a gente vai errar, a gente vai escorregar, especialmente na educação das crianças, né? Eu lembro uma vez com a Francisca que eu já não sabia mais o que fazer, que ela tá fazendo uma besteira, eu virei e falei assim, você nunca vai entrar numa universidade de princesas. E de repente eu falei, sabe assim, que eu falei, o que ácido eu tinha tomado nessa hora? E aí, uma coisa que quem tem criança em casa sabe que a gente chega num momento que a gente fala, o que que eu fiz? O que que é isso? E qual que é o papel? Eu voltei e falei para ela, falei, Fran, porque eu falei mó besteira para você. Falei, não tem nada dessa história de universidade de princesa. Universidade é uma coisa, princesa é outra, tomar sopa é outra, né? Reconhecer o erro e trabalhar isso e tudo bem. A gente é vítima do sistema. Agora, a gente não pode vitimar duplamente as crianças. Então, fazer um trabalho de autocrítica, de humildade, porque reconhecer erro que a gente tem com os filhos, com as crianças, é muito difícil, né? Pedir desculpas para eles nas vezes que a gente também reproduz esse tipo de coisa que é violenta, que, né, tolhe de alguma forma as emoções. Então, pedir desculpas, repensar e tentar evoluir, né? Eu acho que essa é a função, o trabalho de desconstrução é um trabalho de tentar evoluir. Você falou uma coisa que eu acho que é importante. Tem uma autora que eu uso muito, né, no meu livro, nos meus artigos, que é a Teresa de Lauretis. E ela tem um conceito chamado tecnologias de gênero, que quer dizer o seguinte: como é que existem produtos na nossa cultura que não apenas reproduzem os estereótipos, ideais de gênero, mas são ativos no sentido de incitar, de repetir, de criar. E não só certos comportamentos, mas certas emocionalidades. Então, desenhos, músicas, filmes, propagandas, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla, que nós somos tecnologias de gênero uns para os outros, umas para as outras. Então, por quê, né? Pegando aí o exemplo que você deu, geralmente com as meninas a gente diz, ai, mas está muito linda, está uma princesinha. Quando foi que você falou assim, nossa, o que você está aprendendo na escola? Vai ser uma cientista. Quando você estimula outra coisa, inclusive nas nossas relações entre a gente. Esse é um exemplo que eu dou no meu livro, para falar do dispositivo amoroso, né, que é algo fundamental, vamos colocar assim, construído para nós mulheres. Mas uma das primeiras perguntas que a gente faz não é essa. E aí, tá namorando? Ruth se separou. E aí, Ruth? Conheceu alguém? Ah, tá pegando alguém lá em Portugal, né? E aí, parece que a única coisa que a Ruth pode contar é alguém que ela conheceu. Quer dizer, não se pergunta do projeto, do livro, do pós-doutorado, do que quer que seja, né? Da onde você está investindo o seu dinheiro, ou a viagem que você quer fazer. O que isso nos ensina como mulher? Que é a coisa mais importante na sua vida, carteirinha que você vai dar para ser chancelada no seu sucesso, é que você tem um homem. A gente vê isso no Natal, na Páscoa, reunião de família, isso transborda, né, gente? Então, o quanto também, quando a gente transforma o machismo na gente, a gente também passa a ser uma contra-tecnologia de gênero para quem convive com a gente. Por isso que também é tão importante, né, a gente nomear o machismo. Bom, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria saber se você quer deixar alguma, sei lá, alguma fala para quem está assistindo a gente, deixar os seus contatos também. Ah, são tantas coisas, né, Valesca? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui conversando a noite inteira. Tem Agora muito que você, papo. só aproveitando esse último gancho, eu, né, comento que foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu me divorciei, vai fazer 2 anos, as pessoas me encontravam, né, e acho que tem um lugar de afetividade mesmo, porque acho que só quem passa por um divórcio entende que é uma dor num lugar muito específico, que eu não imaginava que eu sentiria e senti, e terapia, psicólogo, saúde mental, né, super importante para atravessar isso, senão as coisas ficam mal resolvidas, mas as pessoas vinham num lugar de afetividade. Uma coisa é você perguntar como é que você tá precisando de alguma coisa, né? E isso é um lugar. Mas aí eu lembro que muitas pessoas falam, como é que você tá? E depois de uns meses eu falo assim, cara, eu tô bem, tô melhor, né? Tá legal, meu apartamento tá bonito, o trabalho tá rolando super bem, nananana, e as pessoas ficavam assim, do tipo, ó lá, ela falando de outras coisas para fugir do que realmente importa, né? E do tipo, e aí as pessoas me falavam a frase que para mim é na cereja do bolo do machismo afetuoso, né? Que é fica tranquila,
você vai reconstruir a sua vida, você vai achar alguém. Isso é muito Não importante. perca a esperança, né? Porque quando a gente fala em reconstruir, para mim essa expressão é muito impressionante, né? Reconstruir a sua vida encontrando alguém quer dizer que se você tem um trabalho, tem amigos, pode ter até um monte de gente com quem você sai, né, aplicativos e não sei o quê, mas se você não tiver um cônjuge, se você não tiver um anel no dedo, você é uma obra em ruínas, né? Você é Ou você é uma obra fracassada. não concluída, se você é uma mulher solteira, ou você é uma obra em ruínas se você é uma mulher divorciada. Então, como condicionam a obra da nossa vida a esse título? E eu discuto muito isso, porque eu fiquei noiva, né, recentemente, e teve uma fala que para mim foi muito impressionante, que alguém virou para mim no lançamento do meu livro e falou, parabéns pelo noivado. Aí eu brinquei e falei, obrigada, mas hoje é o dia do livro. Aí a pessoa falou, mas livro você já publicou 8, e noivado esse aí é novo. Eu falei, olha, posso te falar uma coisa? Casar, eu já casei uma vez e deu errado. O livro eu já fiz 8 e tem dado muito certo. Então me parabeniza pelo livro. A autoria fica, casamento pode passar. Então, é muito interessante, né? Como essa forma de tratar realmente a mulher, como todos os assuntos são satélites, existe um único assunto central, né? Não, Ruth, é uma pena que a gente não vai ter tempo, mas eu quero muito que você leia o meu livro, o capítulo do dispositivo amoroso, é enorme. Eu quero tudo isso. Porque a metáfora que eu uso é como é que a gente se subjetiva no Brasil, e aí eu mostro o processo histórico que construiu isso na prateleira do amor. Que legal. E essa prateleira ela é mediada por um ideal estético que foi construído historicamente do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Então, você ainda está jovem. Se você tivesse separado daqui a 20 anos, iam falar, você vai ter coragem, você vai arrumar outro homem? Não. Né? Então, quanto pior lugar na prateleira, maior o preterimento afetivo e uma coisa muito importante, a nossa chancela de sucesso é ser escolhida por um homem. Sim. E aí, pouco importa, você pode ser presidenta da República, desembargadora, escritora mais famosa, não interessa. Nunca se entende uma mulher solteira como tendo protagonismo. A gente sempre é vista como alguém que ninguém quis, nem homem quis. Então, provavelmente deve ter um motivo, é estragadinha para estar encalhada na prateleira do amor. Isso é muito sexista. É muito machista, né? E o homem, né, que não se casa e tal, é sempre visto como um homem que fez isso por uma opção, né? Sabe ele é um viver a vida. né? É um homem que gosta de curtir, não sossega, não quer sossegar. Então, isso é muito assustador, né? E para mim, até inevitavelmente, né, com as redes sociais e tudo, a nossa vida também vira uma narrativa, né? A minha vida é uma narrativa e isso não me incomoda minimamente. Mas como essa história de superação, eu já dou um pequeno spoiler, né, do meu próximo livro, que sai no fim do ano, que aí é poesia sobre dor, sobre superação e tal, como a narrativa da nossa história parece que ela sempre tem que se encaminhar para o lugar do final feliz, né? Que ele necessariamente exige um homem, né? Ele necessariamente exige um resgate. Então, tentando também com o livro novo desconstruir um pouquinho disso, né? Entender que existe uma coisa de completude que é nossa. E se vem alguém para somar, como no meu caso, felizmente vem, que bom, que vem alguém para somar, mas não para reconstruir minha vida. Minha vida estava construidíssima. É possível. É possível se nutrir afetivamente de outras fontes. É isso, né? Eu brinco, eu tava uma sacrequera, eu não tava uma Sagrada Família de Barcelona que está esperando ser complementada sempre, não, tá tudo certo. Agora, só para finalizar, tem uma coisa que eu acho que é importante, você vai ver no livro, que eu falo sobre gênero e amor. Então, como é que tem uma hierarquia? Os homens lucram com dispositivo amoroso. É muito raro no Brasil um homem ficar solteiro. E ele pode ser perebado, eu uso esse termo, e perebado pode ser para qualquer sentido, físico, moral, que ele sempre vai ter um dispositivo amoroso ali disponível, né? Então, Bruno Goleiro, feminicida, mais de 500 mulheres querendo ter visita íntima. Os homens lucram muito nesse sentido, com essa construção machista, amorosa que as mulheres aprendem. Mas isso vai ser um papo, quem sabe, para uma outra. Olha, já na live. Aqui já me passou tanta coisa pela cabeça, mas sim, é isso mesmo, né? E aí, só complementando isso,
que essa noção de incompletude, né, que dão pra gente, é o que justifica que muitas mulheres permaneçam em casamentos Total, infelizes e em relacionamentos total. abusivos, tóxicos, e que muitas vezes elas contem para elas mesmas uma narrativa diferente, né? Então, assim, não, eu tô nesse casamento por causa dos filhos, né? Eu tô nesse casamento por causa de dividir as contas, quando, na verdade, a razão principal é sempre a ideia de derrota, né? E a ideia de incompletude se a gente não tiver dentro de uma relação estável com o homem. E a ideia, que também a gente aprende nas tecnologias de gênero, falo disso no livro, é que depende do nosso investimento e também depende do nosso valor de mulheridade transformar o homem. É a Bela e a Fera, é Bridgerton, né? Então, o mais perebado dos perebados, uma mulher de verdade. Isso é mentira, né, gente? Para quem estiver ouvindo aí, não acredite. Para mudar tem que ter muito esforço pessoal, vontade pessoal, ninguém muda ninguém. Bom, mas esse bate-papo vai ter que terminar, infelizmente. Eu queria terminar com uma frase do livro da Ruth, para a gente também terminar com uma esperança. E eu acho que o livro vem construir esse trabalho de letramento de gênero que é tão importante no nosso país. E é um dos temas, ela tem um comentário sobre isso, mas aí vocês vão ler o livro, que quer dizer o seguinte: assumir o próprio machismo é um ato de coragem. Bom, eu quero agradecer muito estar aqui com você. Passo para você a palavra para você também se despedir das pessoas. Enfim, vou falar um pouco. Quem quiser me encontrar, eu tenho um blog, o Saúde Mental e Gênero, onde tem vários artigos e livros para download. E também criei uma biblioteca virtual no canal do YouTube, com vários produtos de pesquisa científica, mas uma linguagem acessível. E também estou lá no Instagram. Agora você, Ruth. Aí você se despede e fecha, pode ser? Tá bem, obrigada. Primeiro, queria agradecer ao evento, o espaço. Valesca, é um prazer te conhecer pessoalmente, né? Foi recíproco. Muito feliz, né, com essa, acho que é uma soma, né? A gente que vem aqui para somar conhecimentos, ideias e dividir isso com todo mundo. Eu também eu brinco, né, que bom de ter nomes esquisitos, como o seu também, é que a gente é as únicas. Basta escrever no Google, no Instagram, Ruth Mano, sou só eu, no Twitter, no tudo, né, Facebook, TikTok, passando vergonha, dançando com as crianças, mas tô nesses espaços todos, escrevo no Observador, jornal português, né, aos sábados, enfim, tô aí em alguns lugares, o podcast que deve voltar em breve. Então, nesses espaços todos, tentando sempre, eu digo, remar contra a maré, né? Que é isso que a gente faz todos os dias e que a gente vai ganhando uns bracinhos mais fortes. Mas é o esforço que faz tudo isso valer a pena. Obrigada, Valesca. Obrigada, Caroline, pelo seu apoio aqui na nossa conversa. Obrigada, Flipossos. Espero que muito em breve a gente se encontre outra vez. Gente, que mesa! Parece que 1 hora foram 15 minutos. A gente, como mulher, a gente sabe exatamente o lugar que a gente está e o lugar que a gente deveria estar, né? Tudo que a gente precisa desconstruir diariamente e tudo que a gente enfrenta aí, né? A GSC Eventos é uma empresa 100% feminina, só trabalhamos em mulheres aqui e somos todas muito unidas, a gente trabalha muito bem junto. Gostaria de agradecer a Ruth e Valesca, foi uma mesa magnífica, tudo que vocês falaram, assim, para a gente que é mulher, pode até parecer óbvio, mas não para todas, e não para os homens, né? Gostaria de agradecer muitíssimo a Caroline, que está fazendo Libras para a gente. Quem sabe, né, em setembro, que vai ser o nosso Flipossos presencial de 3 a 11 de setembro, a gente não consegue fazer essa conversa presencialmente, e aí, sem limite de tempo, a gente pode explanar mais. Gostaria de falar que todos os livros da Sextante estão aqui no carrossel, aqui embaixo, tanto esse da Ruth quanto outros. E também gostaria de dizer que esse evento é patrocinado pela Alcoa através da Lei de Incentivo à Cultura, é uma realização da GSC Eventos Especiais, Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. A todos que assistiram, nosso muito obrigado.
Se quiserem assistir novamente, pode clicar aqui em cima no Assista Novamente. E a nossa próxima mesa é às 18 horas. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite.